Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos, a palavra que nós vamos mergulhar hoje em oração, ela está no livro de Hebreus, conforme eu coloquei aí no comentário, na fixação do comentário, e você pode abrir a sua Bíblia agora nesta passagem. Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 ao 14. Abramos nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 ao 14. Essa palavra, ela vem dizer para nós algo a respeito da infidelidade. Ela vem nos trazer uma mensagem sobre o perigo dos nossos corações serem infiéis a Deus. Quando eu sou infiel ao Senhor, eu corro grave risco de perda de fé, de prejuízo da minha fé, de prejuízo da minha caminhada espiritual. E é sobre isso que São Paulo veio falar nesta carta aos Hebreus. Vamos acompanhar, versículo 7 em diante. Eu estou aqui com a tradução, com a Bíblia Ave Maria, e estou também aqui no computador com a tradução da Bíblia da CNBB, tá bom? Então eu vou ler pela Bíblia da CNBB, mas vai ter momentos em que eu vou fazer uma comparação entre as duas traduções para que o entendimento sobre determinados versículos fique melhor, tá? Então acompanhe comigo aí, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da tentação, lá no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, irritei-me com essa geração e disse: sempre se desviaram no seu coração e desobedecem os meus caminhos. Por isso eu jurei em minha ira que eles jamais entrariam no meu repouso. Cuidai, irmãos, para que não se ache entre vós alguém de coração transviado pela incredulidade. Que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar este hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que essa palavra vem falar para nós? Versículo 7 começa nos dizendo assim: Por isso, como fala o Espírito Santo, começa a nos mostrar que quem está falando aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo nos fala aqui? Ele nos diz assim: se hoje você ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Como endureceram o coração aqueles lá no dia da tentação, no dia da revolta, lá no deserto. Ora, São Paulo está se referindo a quê aqui?
A qual episódio? Vocês lembram que o povo de Deus era cativo, era preso lá no Egito. E Deus, através de Moisés, resolve então libertar o seu povo. E esse povo, enquanto vai caminhando no deserto, até chegar a uma terra que Deus havia prometido a eles, essa terra chamada Canaã, a terra prometida de Deus para o povo israelense, o povo que foi tirado do Egito, teria que caminhar durante algum tempo no deserto até chegar a uma terra que Deus havia prometido. Durante esse translado, durante esta caminhada no deserto, esse povo, em muitos momentos, se revolta contra Moisés, mas se revolta também contra Deus. Como é que pode ter nos tirado do Egito para nos trazer para esse deserto sem água, sem comida? E esse povo murmura, e esse povo reclama, não consegue enxergar toda a obra que Deus está fazendo na vida deles. Deus os tira da escravidão do pecado. Lá eles eram açoitados, lá eles trabalhavam dia e noite sem ter direito a nada. O trabalho que eles tinham lá era de passar o dia amassando barro com os pés. E à noite, aquilo que eles ganhavam, o trabalho que eles faziam, mal dava para comer. Às vezes ganhavam umas cebolas, cortavam uns pedaços de cebola dentro de uma água, fervia e tomava aquela água de cebola. Era isso que eles tinham para comer. Para no outro dia voltar a trabalhos penosos, trabalhos pesados, carregando pedra, quebrando pedra, amassando barro para fazer tijolo. E eram açoitados, eram humilhados, viviam uma vida de escravidão. Deus vai lá, os tira dessa situação e diz: eu vou lhes dar uma terra fértil. No meio daquele deserto, gente, a terra mais fértil que tinha era a terra do Egito, porque tinha o rio Nilo que passava ali. Então ele deixava aquela região muito fértil. Mas Deus diz: não se preocupe, eu vou lhes dar uma terra que é fértil. Uma terra que emana leite, mel, que tudo que vocês plantarem vai dar. E mais, cada um de vocês vai ter a casinha de vocês, vai ter um pedaço de terra para plantar, para cultivar e vão viver uma vida feliz. Agora, para que vocês possam receber esta promessa, esta herança que eu tenho para lhes dar, vocês vão passar por uma provação, por um deserto. Ora, se você perceber, é algo muito parecido com a nossa vida. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos passando por um período, aqui a nossa vida, que é um período de provação. Esses anos de vida que nós temos, como nos diz a palavra aqui, enquanto ressoar esse, e aí está entre aspas aqui na palavra, enquanto ressoar esse hoje, ou seja, esse período de vida que nós temos aqui, esses anos de vida que nós vivemos nessa terra, esses anos de vida é um deserto que nós vivemos, nos preparando para a terra prometida. Naquela época, a terra prometida para os judeus era Canaã. Para nós, para mim e para você que estamos hoje aqui, a terra prometida para nós não é uma terra física de areia. Hoje a terra que nós aguardamos é a Jerusalém celeste, é a terra eterna, é a terra celestial. Mas nós estamos vivendo, passando por essa vida que estamos aqui na terra, um período de travessia do deserto. Precisamos passar por essa travessia para, após a nossa morte, adentrarmos na moradia celestial, cheia de glórias, cheia de graça, cheia de alegria e de felicidade que Deus tem preparado para nós. Da mesma maneira, aquele povo precisava passar pelo deserto até entrar na terra prometida em Canaã. Ora, acontece que no deserto tem muitas provações, muitas dificuldades. E esse povo constantemente murmurava e reclamava contra Deus. Hoje na nossa vida, nós aguardamos o céu, aguardamos chegar na
terra prometida, na morada eterna que o Senhor nos promete. Nesta vida que nos encontramos, também encontramos diversas situações, diversos momentos de provação, de dificuldade, de tentação, e como nos diz aqui a palavra, também no versículo 13, de sedução do pecado. Aquele povo lá no deserto, porque murmuravam e reclamavam contra Deus, o Senhor disse que nenhum deles entrariam na terra prometida em Canaã. Versículo 11. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Versículo 11, né? Aqui na Bíblia Ave Maria, o versículo 11 diz: por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar de descanso que eu lhes prometi, que era Canaã. E tudo por quê, gente? Tudo porque este povo desagradava ao coração de Deus. Esse povo se voltava contra aquele que mais lhe ama, que mais lhe protege, contra aquele que lhes dava comida e bebida todos os dias. Deus todos os dias mandava do céu o maná, o pão que descia do céu, mandava carne, cordonizes para que esse povo se alimentasse. Deus os protegia contra feras que tinha no deserto, contra cobras, serpentes. Deus os protegia contra outros povos que eles se encontravam no deserto, contra outras tribos, e esses outros povos queriam matá-los, queriam guerreá-los contra eles, e aí Deus os protegia. Então Deus foi aquele pai que no deserto protegia, providenciava, zelava, alimentava e amava o seu povo. E o que é que o povo fazia com Deus? Exatamente o contrário, né? Desagradava o coração de Deus. E desagradava como? Murmurando, reclamando, sendo indiferente, não sendo fiel aos momentos de oração, não sendo fiel àquilo que Deus os pedia para que fizesse. Através de Moisés, Deus falava ao povo. Hoje Deus fala para nós através da santa palavra. Hoje é a palavra de Deus que é a boca de Deus para nós. Naqueles dias no deserto, a boca de Deus para aquele povo no deserto era Moisés. Então Deus falava ao povo, mas o povo não acolhia. O povo não ouvia aquilo que Deus falava. Moisés subiu no Monte Sinai, porque Deus o chamou para lhe dar as tábuas dos 10 mandamentos da lei. E quando Moisés desce do Monte Sinai, o que é que Moisés encontra? O povo tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando a um bezerro de ouro. Trocaram a adoração ao Deus vivo, ao Deus que lhes protegia, que lhes guardava, e foram adorar a um vil metal. Foram adorar a um bezerro que eles derreteram o ouro e fizeram um bezerro, e estavam lá adorando o bezerro de ouro. Por quê? Porque eles tinham visto outros povos vizinhos a eles fazendo esse tipo de culto idólatra. E Deus tinha dito: olha, permaneçam os vossos corações fiéis a mim, porque se vocês permanecerem em mim, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Não façam, não pratiquem aquilo que os outros povos vizinhos de vocês fazem. Mas estava lá o povo fazendo exatamente o contrário. Teimosia, revolta, rebeldia contra Deus. É por isso que a palavra começa dizendo assim no versículo 7. Como diz o Espírito Santo, se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração, como nos dias da rebelião, da revolta que o povo lá no deserto fazia. Não endureça o vosso coração. Todos os dias você vem para esse momento de oração pessoal. Todos os dias você entra nesta live conosco aqui e permite que essa palavra de Deus alcance o seu coração. Que bom que você está aqui. Agora, compreenda que
o seu coração precisa estar maleável, aberto, desejoso de acolher esta palavra. E mais, o seu coração precisa, além de ouvir, de acolher, de compreender, precisa tomar posse dessa palavra e vivê-la na sua vida, concretamente no seu dia a dia. Porque se você assim não faz, se você só escuta a palavra, mas não procura vivê-la, é exatamente o que São Paulo está dizendo aqui no versículo 7. Você está com o coração fechado, endurecido, você até ouve a palavra, mas ela não tem efeito na sua vida. Volto a dizer, hoje a leitura da Bíblia, a pregação da palavra, é a voz de Deus que chega até mim. E ela chega ao meu coração e ela procura criar raiz no meu coração. Mas para isso é necessário que o meu coração esteja maleável, desejoso de recebê-la e principalmente comprometido em buscar viver esta palavra na minha vida. Se assim não acontece, então é porque o meu coração não é uma terra fértil. Se a palavra de Deus não está mudando a sua vida, é porque ela não está criando raízes no teu coração. E se ela não está criando raízes no teu coração, é porque muito possivelmente o seu coração está endurecido. Coração de pedra, na qual a semente é lançada, mas não consegue enraizar. O que eu preciso fazer hoje? O primeiro passo é ouvir a palavra, compreendê-la, entendê-la, que é o que você está fazendo agora. Segundo passo é levar a sério essa palavra. É depois de uma pregação como essa que você está ouvindo, sair desta pregação e comprometidamente com você e com Deus, passar o dia inteiro lembrando daquilo que você ouviu na pregação. Porque se ao sair deste momento de oração, você vai se envolver com tantas coisas no teu dia a dia, talvez no teu trabalho, atendendo uma pessoa, atendendo outra, fazendo coisas, talvez em casa, cuidando dos afazeres da casa, assiste uma televisão, vê outra coisa na internet, se envolve com outras coisas, com o trabalho da faculdade, com isso, e aos poucos, tudo aquilo da tua vida, no teu dia a dia, vai te fazendo esquecer deste momento, disto que tu ouviu. E aí o que acontece, filhos, é que pode ser que durante o teu dia inteiro, envolvido com tantas coisas, com tantos afazeres do dia, você nem lembre mais do que essa palavra falou para você. Ela ficou apenas neste momento de oração pessoal, nesta única hora de 8 às 9 da manhã. O resto do dia, você esqueceu do que Deus falou nessa palavra. Então, permitir que essa palavra enraize em mim é durante o dia inteiro, a todo instante, eu me relembrar do que Deus falou nesta manhã para mim. Hoje o Senhor falou isso e eu vou procurar viver isso. E o que Deus fala para nós hoje é: não endureça o vosso coração. Quando ouvir Deus falando para você, não endureça o vosso coração. Aquele povo me tentaram, aquele povo me colocaram à prova, nos diz ao Senhor. E é porque viram as minhas obras durante 40 anos, mas me colocaram à prova. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Colocamos Deus à prova. Quantas vezes nós queremos colocar Deus contra a parede? Queremos exigir de Deus que Ele faça coisas para nós. Volto a repetir, já falei isso em outras pregações. Deus não é banco, aonde nós vamos no momento de oração até Ele para sacar uma graça. Hoje deixa eu ir aí falar com Deus para fazer um saque aqui, né, de uma bênção para o dia de hoje. Não, Deus não é banco. Deus não é aquele pela qual eu coloco na parede e digo: vamos lá, Senhor, comecei um namoro aqui na minha vida agora e vim aqui só para pedir que tu abençoe meu namoro.
Ah, Senhor, tomei uma decisão de viajar, tomei uma decisão de entrar no emprego tal, tomei uma decisão de fazer isso, aquilo outro, e vim aqui só para te pedir a bênção, só para pedir que o Senhor abençoe. Não estou interessado em saber vossa vontade, Senhor. Não, Deus não é assim. Deus é o nosso Pai. Deus é aquele que nos ama, que zela, que cuida de nós, que nos protege. Deus é Deus. Deus é o meu Senhor, Senhor da minha vida. E eu preciso ter um relacionamento com Deus filial, de filho para pai. Um relacionamento de confiança, de amor. E eu não preciso estar colocando Deus contra a parede, ou a todo momento estar pedindo ao Senhor. O que eu preciso é amá-lo. O que eu preciso é adorá-lo. O que eu preciso é tê-lo como sendo o Deus da minha vida. O que eu preciso é conhecer a sua vontade e vivê-la. O resto, gente, as necessidades da nossa vida, Ele, por ser Deus e por ser meu Pai, há de vir providenciar todas as coisas necessárias na minha vida. Não precisa, sabe? É como você que é pai, você que é mãe, que está me assistindo agora aí. Você sabe do que é que o seu filho precisa, né? Muito mesmo antes dele chegar para você e dizer, estou com fome. Uma criança, um recém-nascido, por exemplo, a mãe sabe a hora de dar de mamar para o neném. Ou a hora de fazer a mamadeira lá para aquela criança lá. Ela já sabe que naquele horário aquela criança vai estar com fome. Precisa a criança gritar, berrar, chorar para dizer para a mãe que está com fome? Não, a mãe já prepara o alimento do filho antes mesmo dele gritar. Tá? Agora, muitas vezes a criança vai berrar, vai gritar, né? E não é porque ela está gritando que o alimento vai ser feito. Não, o alimento até às vezes já está até pronto quando a criança chora. Então veja, nós que somos humanos, sabemos das necessidades dos nossos filhos, mesmo antes que Ele nos coloque. Ora, quanto mais Deus, que é o Pai de sabedoria, de conhecimento, que conhece tudo da nossa vida. Gente, Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus conhece todas as tuas necessidades. Então você não precisa todos os dias, o tempo inteiro, estar dizendo, Pai, me dá isso, Pai, faz aquilo, Pai, faz isso, faz aquilo. Preocupe-se hoje em voltar o seu coração para o coração do teu Pai. Diga para Ele, Pai, eu quero te amar, quero te adorar. Eu vim hoje para esta oração, Senhor, para sentir como é bom estar contigo, Pai. Para sentar no teu colo, para te acariciar, para me sentir amado, amada por ti, para ouvir a tua voz através dessa santa palavra. Hoje eu vim aqui, Pai, para conhecer um pouco mais da tua vontade e para me encher da tua força, porque humanamente sozinho eu não consigo viver o que tu estás me pedindo, mas cheio do teu Espírito Santo eu consigo. O que eu quero ser, Pai, é apenas um filho obediente ao que tu me pedes dentro desta palavra que aqui está. Pronto. Se eu busco ser um filho bom para Deus, se eu busco ser um filho obediente, se eu não deixo que o meu coração se transvie da fidelidade ao Senhor, filhos, todo o resto da minha vida é guiado, é conduzido e estar debaixo da providência de Deus. Faça a experiência. Pare de se preocupar com tantas coisas na sua vida. Que a tua maior preocupação de vida seja em ser fiel ao Deus da tua vida. Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Ele precisa estar acima de tudo na sua vida. Deus precisa estar acima do seu trabalho. Se você tiver que decidir entre o teu trabalho e a vontade de Deus, decida-se pela vontade de Deus.
Deus precisa estar acima de tudo, acima da tua casa, acima dos teus afazeres, acima do teu matrimônio, do teu marido, da tua esposa, acima dos teus filhos. Deus precisa estar acima do teu dinheiro. Deus precisa estar acima dos teus projetos de vida, dos teus sonhos, da tua faculdade. Deus precisa estar acima da tua própria vontade pessoal. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus nos diz: amai a Deus acima de todas as coisas. E depois, amai ao próximo, como você se ama. Primeiro mandamento da lei de Deus, Deus em primeiro lugar. Em uma outra palavra no Evangelho, Jesus nos diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que é do Pai, e tudo mais lhe será dado em acréscimo. Ora, se não é o que eu estou falando aqui para vocês. Jesus nos fala isso. Busque primeiro a Deus. Busque um relacionamento desinteressado. Busque se relacionar com o seu Pai Celeste de uma maneira desinteressada. Vá até Ele, não como um banco, gente, mas como um Pai amoroso, carinhoso. Desejo, Senhor, apenas te amar e te adorar. E tudo mais te será dado em acréscimo. É isso que nos fala o Senhor. E essa palavra, ela vem concluir dizendo assim para nós: cuidai, versículo 12, cuidai, irmãos, para que não se ache no meio de nós alguém com o coração transviado pela incredulidade. Bíblia ACNBB. Vamos ver na Bíblia Ave Maria, versículo 12, nos diz assim: tomai a precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Olha o que essa palavra está nos dizendo. Tomai cuidado para que você não venha a perder a sua fé, ao ponto de se afastar do teu Deus vivo. E quando eu me afasto de Deus, é claro que, consequentemente, eu também me afasto da sua obra. E quem é a sua obra? A sua obra é a igreja. Se eu caminho numa pastoral, eu acabo por me afastar daquela pastoral. Se eu caminho numa comunidade como essa, comunidade Luz do Mundo, se eu me afasto de Deus, do Deus vivo, logicamente que eu também vou me afastar da sua obra aqui na terra. Começo a deixar de vir para as reuniões, começo a me afastar da comunidade, e aos poucos eu abandono tudo. Começo a não ter mais gosto, começo a não ter mais sabor, começo a não ter mais alegria por nada que é de Deus. Por quê? Porque eu me encontro afastado dele. Perceba que quando você se encontra nesta situação, é porque a tua vida de oração já não existe mais. Você já não ora mais, você já não se encontra mais com Deus. Você já não se relaciona mais, sentando no colo dele como filha, como filho. Você já não o ama, não o adora mais como antigamente. Quando você deixa de ter esse relacionamento lindo com o teu pai, você perde a intimidade com ele. Você se afasta de Deus. E, consequentemente, ao se afastar de Deus, você também se afasta da sua obra aqui na terra. Da pastoral, do grupo de oração, do ministério. E depois você se afasta de tudo. E aí, você cai no que nos fala aqui, no versículo 13, você cai na sedução do pecado. Você endurece o coração, o pecado lhe seduz. Primeiro começa me afastando de Deus. Não vou mais me encontrar com Deus no momento de oração como esse. Eu não mais me relaciono intimamente com meu Pai. Perco a intimidade com Deus. Ao me afastar de Deus, ao perder essa intimidade, me afasto também da sua obra, me afasto da comunidade. E quando eu me encontro nessa situação, eu me encontro fraco e vulnerável, fragilizado. Agora, o pecado vem seduzir meu coração.
Porque quando você está íntimo com o Senhor, meu filho, o pecado até bate na porta do teu coração. Mas você olha para ele e diz: sai daqui. Eu não te quero aqui, você não tem nada para me oferecer. Porque o que eu tenho agora e aonde eu estou me basta. O que eu tenho é o quê? O amor do meu Pai. E aonde eu estou, sentado no seu colo, experimentando desse amor. Então pecado nenhum me interessa. Nada pode me trazer maior alegria, maior experiência de vida do que estar em Deus. Porém, quando eu perco este relacionamento de intimidade com Deus, quando eu paro de orar, e aí eu me afasto de Deus e me afasto da sua obra na terra, eu me encontro fragilizado. E as propostas que o pecado vem colocar para mim agora parecem ser interessantes. São sedutoras, né? Agora me fazem pensar: poxa, talvez seja legal ir para aquele lugar, ouvir aquelas músicas, fazer aquelas coisas que eu não estava mais fazendo. E aí é a sedução do pecado. Aí o coração se endurece. Aí a visão espiritual fica turvada. Você passa a não ter mais visão espiritual sobre as coisas. Então, o que nos diz aqui para concluir esta palavra? Animai-vos, versículo 13, uns aos outros, dia após dia, enquanto nós ainda estivermos nesta vida, para que nenhum de vocês fiquem com o coração endurecido pelo pecado. Olha o que a palavra me diz: que eu possa te animar, que você possa animar aquele outro que está enfraquecendo. Que nós possamos ser instrumentos de Deus um para o outro, para que aquele que está perdendo a intimidade com Deus possa voltá-la a ter. Eu preciso ser esse instrumento de Deus na tua vida, assim como você precisa ser esse instrumento de Deus na minha vida também. Assim como nós precisamos ser instrumento de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. É disso que a palavra vem nos falar hoje. E o que é interessante é que quando eu sou instrumento de Deus para o outro, eu também cresço no relacionamento de intimidade com Deus. Quanto mais eu procuro levar o meu irmão ao coração de Deus, mais eu também entro no coração de Deus. Isso é uma maravilha. E aí conclui a palavra no versículo 14 dizendo: pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância, a nossa perseverança. Nós vamos nos tornar parceiros de Cristo, lado a lado com o Senhor, contanto que nós não venhamos a trair o nosso Deus, a trocar Deus por outras coisas da nossa vida. Trocar Deus pelo trabalho, trocar Deus pelo matrimônio, trocar Deus pela minha casa, trocar Deus pelo meu dinheiro, trocar Deus por pecados, por seduções. Se eu permanecer constante até o fim, fiel àquele que é o Deus vivo da minha vida, eu me tornarei parceiro de Cristo. E todas as graças de Deus, todas as bênçãos do céu recairão sobre a minha vida e sobre a minha casa. Mas se eu me torno infiel ao Senhor, se eu perco a intimidade com o seu coração, se eu me afasto dele e me afasto da sua obra, eu me torno fraco, frágil, suscetível ao pecado, e eu acabo traindo aquele que tanto me ama e que tanto zela por mim. E não adianta depois querer chegar para Deus e cobrar de Deus coisas para que aconteçam na minha vida. Não é por aí o caminho. Amém, queridos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.